Eu queria hoje compartilhar o seu coração. Eu vou dar, na verdade, continuidade àquilo que eu preguei semana passada. Eu falei semana passada sobre ser igreja. E eu vou falar hoje sobre o poder de ser igreja. Porque há um poder quando nós somos igreja. Quando nós estamos juntos, Deus ele manifesta. Só há poder na igreja porque Cristo é o cabeça da igreja. Então o poder da igreja tem a ver tudo com Deus. Porque Deus ele faz através de nós. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Quando nós estamos juntos. Então fala para a pessoa que está do seu lado. Você é igreja. Eu e você, fala assim para ela. Eu e você nos tornamos igreja juntos. Fala assim, que igreja bonita, hein? Entende? Nós somos a igreja do Senhor. E a importância de nós entendermos que há um poder quando nós estamos juntos. Quando nós se reunimos. Quando nós entendemos que Deus faz através de nós. E Deus ele não vai parar de fazer através da igreja, até que Ele volte para nos buscar. Eu falei para você ontem, né? Falei para você hoje que eu estava numa conferência ontem lá em São Paulo, e foi algo muito edificante. E o pastor Wilson, né, o supervisor de São Paulo, ele falou que muitas igrejas querem ser modernas, querem estar andando na moda, na geração. Mas ele falou que o moderno se torna algo passageiro. Mas a igreja não tem que ser moderna, ela tem que ser eterna. E eu e você somos uma igreja eterna. Porque nós somos representação de Cristo. Nós podemos até aqui não reunir mais em prédios, mas na eternidade nós vamos reunir. Porque a palavra fala que nós vamos adorar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, eternidade afora. Porque nós vamos continuar contemplando Cristo. Porque o alvo da igreja não é contemplar o pastor, o obreiro, o líder, mas sim Cristo. Quando nós se reunimos, nós temos uma função: contemplar aquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus. E na eternidade nós vamos continuar aí fazendo isso. Por isso que a igreja não é moderna, ela é eterna. Fala assim, eu sou e faço parte da igreja eterna. Aleluia. E o primeiro versículo que eu queria usar aqui, está lá em Atos capítulo 17, verso 24. Fala assim, Deus que fez o mundo e tudo o que está nele, é o Senhor dos céus e da terra, e não mora em templos feitos por mãos humanas. Então nós podemos ver que Deus, que fez toda a criação, que é dono dos céus e da terra, Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Então onde Deus habita? Onde que Deus mora? Aonde? Olha para o irmão, está assim, irmão, Deus mora aí dentro de você. Deus mora dentro de nós. Eu e você somos a habitação de Deus. Você pode falar glória a Deus por isso? Então assim, é algo fantástico quando nós entendemos que nós somos morada de Deus. Então Deus, Ele não se reúne mais aqui nesse prédio, nem no prédio que nós vamos ir. Deus, Ele se reúne dentro de você. Por isso que aonde nós estamos, nós somos igreja. Se nós reunirmos lá, né, toda quarta-feira, às 8, 8h30, lá na casa da Joyce, tem uma igreja. Por quê? Os irmãos estão reunidos lá. Você vai ver que lá na casa do Márcio Zudrever, toda quarta-feira tem uma igreja. Porque Deus, Ele não habita mais no templo, mas Ele habita em nós. Então toda vez que eu e você se reunirmos, nós vamos ser a representação da igreja de Deus aqui nessa terra. E há um poder quando eu e você se reunimos. Mas esse poder, ele é liberado por causa da presença de Deus. Você vai ver lá em Mateus capítulo 18, verso 20, fala assim, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali Ele vai estar presente. Ele quem? Ele Cristo, Deus. Quando você reúne com o seu irmão, com 2 pessoas ou mais, no nome de Cristo. Por isso que toda vez que nós se reunimos, é no nome do Senhor. Quando nós vamos fazer uma reforma, não é apenas uma reforma, é no nome dEle. Porque nós só falamos nele. Nós falamos que o prédio vai lotar, nós falamos que aquele espaço vai ser pequeno, nós falamos que nós vamos fazer encontro lá, nós só falamos nisso. Porque nós estamos falando daquilo que é o centro, que é Cristo. Porque a igreja tem que ter Cristo como centro. Quem que é a igreja? Somos nós. Então a nossa base, a nossa vida é como Cristo sendo o centro de tudo. Por isso que quando nós se reunimos,
lá numa cela com 2 ou mais pessoas, no nome de Jesus, ali ele vai estar presente, ali ele vai manifestar a sua presença. Por isso que há um poder quando a igreja está reunida. Há um poder manifesto. Hoje mesmo o Senhor manifestou no nosso meio. Então, se você creu naquilo que aconteceu aqui hoje, você não vai sair daqui da mesma forma a qual você entrou. Porque a palavra, que é Jesus, ela gera mudança. Entende? Por isso que é a importância de nós sermos igreja. E ser igreja não tem como ser sozinho. Porque a igreja é uma comunidade de irmãos, de pessoas. Igreja está ligada de ser mais de uma pessoa. Quando eu estou sozinho, eu sou um membro da igreja. Eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou junto com os meus irmãos. Eu não estou falando que não tem como ter poder de Deus lá no secreto, quando você está orando. Tem, pode ter poder lá. Mas o poder vai ser muito maior e manifesto num nível muito maior quando a igreja está reunida. Amém? Porque há um poder nisso. Por isso que toda vez que nós se reunimos, o inferno ele treme. O inferno ele estremece, porque há um poder espiritual na reunião da igreja. E a reunião da igreja não é só fazer parte de culto e célula. Por isso que ser igreja é um estilo de vida. Um estilo de vida. Nós se relacionamos como estilo de vida, diariamente. Você vai ver lá em Atos, né? Que é o livro que nos mostra a igreja primitiva, e ele nos mostra isso, um relacionamento diário dos irmãos que cultivavam a vida da igreja. Amém? Por isso que nós não podemos parar de ser quem nós somos. Toda vez que nós se reunimos, nós temos que ansiar pela presença de Deus manifesta. O nosso propósito de nós estarmos juntos tem que ser Cristo como centro. Você não pode aceitar estar num aniversário, estar numa comunhão, estar em algum lugar e não tiver Cristo. Mas como que eu vou ganhar as pessoas? Muitas pessoas perguntam isso. Como que eu ganho as pessoas sem estar no lugar? Isso é poderoso, não é verdade? Vou falar para vocês, eu gerei, vai fazer 9 anos que eu sou convertido, não fui o primeiro da minha casa, também não fui o último, glória a Deus por isso. Fiquei no mediano, entre a metade da conversão da minha casa, e hoje todos eles servem a Deus, todos eles são intensos, todos eles, uns são líderes de célula, outros são anfitrião, outros são membros, e outros estão indo. Mas estão indo, não pararam. Mas o que eu falo isso para você? Que muitas vezes eu tive que posicionar por causa da igreja. Eu sempre falo, né, quando eu dou aula no Maturidade, que a minha vida é um estilo de vida diferente de muitos outros. Eu não cobro aquilo que eu vivo, porque assim, eu vivo a vida da igreja o máximo que eu posso. Porque eu sei que é um privilégio para mim fazer parte disso. Eu entendi que a minha conversão, ela foi algo extraordinário dentro de mim. Então, muito pouco eu vou a aniversário de família, muito pouco eu vou em reunião de família. Por quê? Porque eu gosto de viver a vida da igreja. O lugar que eu me sinto bem é viver a vida da igreja. E a vida da igreja não é só culto e célula. Eu amo fazer reforma, sério. Uma das partes fantásticas para mim, eu acho que é a reforma. Obreiro, reforma, Por que tu fala isso? Porque nós estamos fazendo algo para Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos se edificando. A cada reforma eu saio edificado. Parece loucura, né? Mas é uma loucura boa, irmãos. Sabe por quê? Por causa que nós não nos reunimos para apenas falar de matéria dessa terra. Nós não se reunimos apenas para falar de um palco. Nós não apenas se reunimos para falar de uma parede que vai se levantar tijolo. Não, sempre o ponto é Cristo. E não tem. Logo, quando nós chegamos lá para fazer a reforma, nós só falamos de como nós vivemos naquele prédio. Que uau, prédio cheio, vimos salvação, vimos pessoas, vimos o pastor pulando do palco. Falei, vou fazer um palco mais baixo, porque agora ficou alto. Semana eu vou cortar os pés do palco lá todinhos. Eu vou falar para o pessoal da reforma. Ficou muito alto, ficou ruim. Vou cortar todos os pés, abaixar um pouco, porque lá é perigoso. Porque aquilo que vai acontecer nesse tempo. Obreiro, mas por que isso?
Porque a forma de nós sermos igreja, irmãos, é um estilo de vida. Se eu vou comer com um irmão, o ponto vai ser igreja. Se eu vou no aniversário de alguém, o ponto é igreja. Você pode ver. Eu fui no aniversário na sexta-feira, e é nítido, né? A igreja num aglomerado, daí tinha umas pessoas que não gostam muito da igreja. E eles no outro canto. Mas eles não deram abertura para nós pregarmos o evangelho totalmente para eles. Vai chegar a hora deles converter, todos eles vão converter. Mas era nítido, tu ia lá os irmãos falando sobre igreja. Fizeram uma ovelha assada, isso. Tudo é palavra, né? Estamos comendo o Cordeiro de Deus aqui. Eu falo, irmãos, vocês são crentes mesmo. Então assim, não tem como nós não permanecermos. Nós podemos até, às vezes, ficar abatidos. Mas quando nós se reunimos, quando nós entramos no poder de ser igreja, nós somos ativados e restaurados e edificados. Por isso que há um poder em reunir como igreja. Reunir, igual eu falei, não é culto e célula, mas é em estar junto. Por isso que você tem que ter a oportunidade de estar junto. Porque esse poder de ser igreja está ligado à presença de Deus. Se tiver 2 ou mais pessoas no nome dele, ele vai estar ali. Então você tem que fazer reunião com propósito, amém? O outro ponto que eu queria falar é sobre o poder do Espírito também. Porque não tem como ser igreja se não tiver poder do Espírito. Você vai ver lá em Atos, capítulo 1, verso 8, né? Deus fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então você vai ver que Jesus falou que o poder dele é descer sobre a igreja. Mas você vai ver lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, fala que no dia do Pentecoste, como um vento, soprou sobre a casa e foi vista sobre ele línguas como de fogo, eles foram cheios do Espírito. Então o movimento da igreja dessa terra, ela é movida pelo Espírito de Deus. Por isso que há o poder na reunião da igreja. Porque há a manifestação do poder. Jesus falou que nós devemos fazer obras maiores da que ele fez. Você não pode permitir estar numa cela e não ter poder de Deus. Você não pode permitir estar num culto e não ter poder de Deus. Mas o obreiro não tem ambiente. Eu quero falar para você, você que cria o ambiente. Porque eu e você somos a igreja. Sério, eu falo para Deus, Deus, toda vez que eu for falar algo, ministrar algo, eu peço para o Senhor mudar o ambiente quando eu pego o microfone. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu sou a expressão dEle aqui nessa terra. Você imagina, o visitante vai na célula e nada acontece. Tu acha que ele vai querer voltar lá? Não vai. Ele não vai. Mas você imagina, o visitante vai na célula e manifesta um demônio lá. Porque manifestação de demônio é poder de Deus. Você sabia disso? Poder de Deus manifestando, o demônio não consegue ficar ali. Mas vamos tirar o demônio porque assusta também o visitante. Você vai numa célula e o cadeirante é curado. Chega lá o visitante, empurrando a cadeira de roda lá do parente dele. E de repente sai lá carregando a cadeira nas costas. Tu acha que esse visitante vai voltar ou não? Vai voltar e vai trazer toda a família dele. Vai trazer todo mundo, porque o poder de Deus manifestou. Mas obreiro, mas isso é muito difícil. Não, é só nós sermos como Cristo nos tornou. O poder de Deus já está sobre nós. Basta nós ansiarmos por isso. Nós temos que crer para experimentar dessas coisas, porque está ligado à igreja do Senhor, que nós vamos expressar o poder de Deus aqui nessa terra. Nós vamos ver manifestação de demônios? Vamos. Nós vamos ver pessoas sendo curadas? Vamos. Porque tudo isso tem a ver com o poder de Deus. Manifesto através da igreja. A igreja somos nós. Fala assim, a igreja somos nós. Fala assim, nós somos a igreja. Fala assim, e haverá manifestação de poder das nossas vidas. Então Cristo vai nos usar para manifestar o poder do Espírito de Deus. Por isso que eu acho fantástico. Sexta-feira eu falei para os irmãos, eu cheguei aqui cansado, porque sexta-feira foi puxado. E quando nós começamos a orar, parece que algo virou dentro de mim como uma chave. Por quê? Por causa do poder de estar junto. Poder de estar junto.
Você consegue ir muito mais longe estando junto. Sozinho, você consegue ir mais rápido. Mas junto, você consegue ir mais longe. Nosso alvo não é ir mais rápido. Nosso alvo é ir até o final. E o final nós não sabemos quando que é. Mas a certeza que nós temos é que o final é bom. E se nós sabemos o final, nada vai nos fazer parar no meio do caminho, porque nós sabemos que o final é bom. Amém? Então assim, por isso que eu quero falar para você. Continue sendo igreja. Continue se relacionando com os irmãos. Continue fazendo parte de tudo isso. Porque o poder de Deus, ele vai aperfeiçoando dentro de você. Porque eu não tenho poder para mudar ninguém. O seu líder não tem poder para mudar ninguém. Mas o Espírito de Deus, ele tem esse poder. Ele é o único que pode mudar pessoas. Você sabia? Então o fator de você estar reunindo, você fazendo parte da igreja, Cristo vai mudando dentro de você. Aí você fala, não, mas eu não vou porque eu não me sinto bem, eu não falo, eu não me expresso. Mas quanto mais você fazer parte, mais o Espírito de Deus vai mudando dentro de você a forma de você ser. Sério, eu era a pessoa que eu acho que mais improvável para ministrar num culto era eu. Hoje mesmo estava fazendo um momento profético aqui e eu falei com nós. Mas depois que eu falei, não tive como, porque era no momento profético, estava ali, uau! Não tem que falar, irmãos, eu errei, não é com nós, é conosco. Entendi, eu sou eu. Mas eu sei que Cristo em mim é a expressão da glória de Deus. Entende? Eu sou incapaz. Mas Cristo me capacita para isso. Mas por quê? Porque eu me relaciono com a igreja. E Cristo vai mudando dentro de mim. E Cristo vai gerando dentro de mim aquilo que Ele quer. Por isso que eu tenho que estar, quanto mais eu estou junto, quanto mais eu estou inserido, mais Cristo vai fazendo, mais a água da palavra vai limpando, mais o Senhor vai mudando a minha mente, mais o Senhor vai mudando o meu falar. Por isso que há uma importância quando nós estamos juntos, porque é a manifestação do poder. E o poder gera mudança. Quando você passou pelo encontro, tenho certeza que uma das coisas que marcou você foi o poder de Deus. E você às vezes vem no culto, você vem ansiando pelo poder de Deus. Você vai na célula, você anseia pelo poder de Deus. Porque há uma mudança quando o poder de Deus é manifesto. Mas ele manifesta no meio da igreja. Amém? Então por isso que é importante nós estarmos juntos como igreja. Nos estarmos reunidos como igreja. Nós fazermos parte de tudo isso. Sério, eu fui ontem para São Paulo. É a primeira vez que eu fui pela fé. Eu fui bem pela fé essa vez. Eu tinha comprado a passagem em novembro, então tinha passagem, tinha inscrição, tinha tudo. Eu fui no bate e volta, eu saí daqui 4 horas da manhã e voltei às 11 da noite. Eu cheguei exausto, mas eu fui pela fé. Não fui só eu pela fé, foi eu e mais 2 irmãos, 2 discípulos que eu tenho na minha liderança, que são fantásticos. Eu não fui sozinho, 2 ou mais, ele estava junto. E nós fomos pela fé. Eu ando pela fé, mas eu sou um cara muito prudente. Eu não queria ir. Deus é minha testemunha. Porque eu gosto de ir meio organizado. Eu faço o cálculo de quanto que eu vou gastar, de quanto que vai sobrar. Mas eu não tinha o cálculo nem para sobrar e nem para gastar. Eu não tinha era nada. E os irmãos falaram, vamos. Eu falei, vamos então. E fui na fé e voltei. E estou aqui hoje pregando para você. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele me sustentou. Não só eu, mas os irmãos que foram comigo também. Nós comemos, bebemos e estamos aqui firmes e fortes no Senhor. Mudados porque a palavra nos mudou lá. Foi algo poderoso. Mas estou falando para você, há um poder de nós sermos igreja. Ontem eu estava vindo no avião junto com o Nicolas Pinzon. E o Thiago tinha ido também, mas ele ia voltar só no outro dia. Ele pousou lá no aeroporto, porque não tinha condições de locar um hotel, pousou no aeroporto. É assim que a gente funciona. Mas nós não deixamos de estarmos juntos e mostrar unidade. E daí nós estávamos vindo no avião, e o Nicolas falou, amanhã eu vou lá buscar o Thiago no aeroporto, porque assim, o Thiago ele foi pela fé mais que nós tudo. Ele foi sem nada. Ele foi até sem o documento do embarque. Lá ele teve que fazer tudo, é algo assustador que ele fez. Eu nunca faria isso. E daí nós só tínhamos almoçado, tomado café da tarde. Daí o Thiago tocou diretão. Certamente ele não jantou, porque também não tinha dinheiro. E daí o Nicolas falou, amanhã eu vou lá buscar ele, porque ele não vai ter como ir embora. Como que ele vai de trem se não tem bateria no celular? Como que ele vai de Uber que ele vai chamar Uber?
Daí eu falei, não, vai lá e fica lá, faz uma plaquinha. Seja bem-vindo, Tiago, espera ele. Ele falou, não, vou fazer 2 pão com mortadela, porque ele vai chegar tisco de fome. Eu falei assim, uau, isso é ser igreja. Sério, você entende algo que é simples, mas é tão poderoso. O cuidado um com os outros. Tu entende? Ele ia lá buscar o irmão dele. Por quê? Isso é ser igreja. É um cuidar do outro. Mas isso só acontece por causa do poder de Cristo na nossa vida. E daí no fim o Nicolas acordou cansado também, só chamou um Uber. Vem, Thiago, vem embora então de Uber. Come um pão em casa. Mas o que aconteceu? Ainda teve cuidado. Tu entende? Por isso que a igreja do Senhor, ela não pode parar aqui nessa terra. Nós somos a última esperança aqui nessa terra. É a igreja. Cristo vai voltar para buscar a igreja. Muitos sinais. Sei para a internet algo assustador. Eu estava vendo, né? Sobre isso. Não sei muito bem, né? O pessoal do Maturidade vai ter essas aulas agora no final. De falar sobre isso, mas eu vi o povo lá da cidade voltando à cidade lá, que quando o povo voltasse para a cidade deles, era um sinal que Jesus ia voltar. Nessa semana eu estava olhando na internet, eu vi o povo voltando muito, não lembro o nome do povo, o pastor sabe bem, quando ele voltar a pregar agora no próximo domingo, ele vai falar sobre isso também um pouquinho. Porque é sinais nítido da volta de Jesus. Quando eu olhei o vídeo, eu falei, uau, volta Jesus. Volta que é tudo o que eu quero. Tu entende por quê? Quando nós como igreja não estivermos aqui nessa terra, acabou a esperança. Mas quando nós estivermos, há uma esperança. Há um caminho, há poder na cruz. Entende? Por isso que nós temos que ser quem nós somos. Nós não podemos brincar de ser igreja. Entende? Eu citei aqui um exemplo de 2 irmãos, que nem são irmão natural, são irmão em Cristo. Mas o cuidado de um pelo outro. Nós fomos lá ontem, contando o recurso. Mas nós 3 almoçamos. Nós 3 comemos. Se um não comesse, ninguém ia comer. Nós ia fazer algo, parar lá, fazer jejum junto. Sério? Se não tivesse, eu ia dividir. Na hora do almoço, né, como eu sou maior que os outros 2, eu peguei mais. E daí eles pegaram menos, né? Daí o Thiago come mais que o maior. Daí eles pegaram, deles vieram primeiro, o meu demorou para vir. Daí eu estava comendo, eu não sei, ultimamente eu não estou comendo muito. E o Thiago ficou me olhando, sabe? Eu falei assim, eu vou dividir contigo, meu irmão. Pode pegar. E ele ficou feliz. Eu falei, por que você fala isso? Porque é a forma de nós termos igreja. Onde um cuida do outro. Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar isso. Você vai encontrar que aquele que não tinha, ele encontrava naquele que tinha, ele encontrava alívio. Porque aquele que tinha dividia. A igreja de Cristo é dessa forma. Onde nós não conseguimos nos manter sozinhos. Mas nós vamos junto. Sabendo que Cristo é aquele que vai nos manter. Quando nós decidimos mudar desse prédio, para nós, primeiramente, foi um baque. Porque o nosso sonho sempre foi estar aqui. Mas nós oramos e pedimos direção para o Espírito Santo. E uma das palavras que o Espírito queimou no nosso coração foi nos gerar unidade de novo. Foi nos trazer esse cuidado de um cuidar o outro. De nós irmos para esse prédio que nós estamos indo agora. Porque esse prédio aqui é um desafio, irmãos, financeiramente. Os irmãos, eles acabam sustentando isso com os seus dízimos e com as suas ofertas. Mas chegou um momento que não tem como mais. Mas para onde nós estamos indo, os irmãos vão continuar dizimando, continuar ofertando, e eles vão entender que eles são cooperadores para a obra de Deus. Por isso que eu e você, quando nós se reunimos como igreja, há um poder que exala disso. Mesmo que às vezes você não consiga ver nitidamente, mas não tem. Toda vez que nós se reunimos, Deus ele faz algo dentro de nós. Sério, ontem aconteceu até um milagre. Eu cheguei do aeroporto e quando eu vi que o meu cunhado foi me buscar, eu falei, isso Deus está mudando muito. Isso aqui é poder de Deus. Eu falo, né, porque quando eu vi ele chegar com o carro dele novo, eu falei, uau, Deus está fazendo alguma coisa aqui. E isso aqui é a expressão máxima do amor de Deus na minha vida. Meu cunhado foi me procurar, foi me buscar, eu falei, meu Deus. Por que eu falo isso? Para os irmãos entenderem um cuidado. Eu não mereço isso. Você não merece. Mas a graça é para quem não merece. A graça é Deus dando tudo para
para quem não merece nada. E eu e você, nós somos agraciados por Deus. Por isso que viver igreja há um prazer nisso. O segundo ponto, o terceiro ponto que eu queria falar, é o poder da oração da igreja. Há um poder quando a igreja se reúne para interceder. Você vai ver lá em Atos capítulo 12, verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então Pedro preso, a igreja não parava de orar. Eles falavam que Pedro ia ser liberado. Então há um poder quando a igreja se reúne para orar. Então toda sexta-feira nós temos a escola de oração. Nós estamos aqui colocando cada alvo diante do Senhor. Não só os alvos da igreja, mas os alvos de cada irmão são colocados diante de Deus, porque nós sabemos que há um poder quando a igreja se reúne para orar. Você pode ver que lá na célula tem oração. Você vai ver aqui no culto, tem oração. Então assim, quando nós fazemos uma comunhão, tem que ter oração pelo lanche. Tem que ter oração, porque a oração também, ela libera poder. Então, há um poder quando você ora no secreto, lá no seu quarto? Sim. Mas há muito mais poder quando a igreja reúne para orar. Porque a minha fé, ligada com a sua fé, é uma explosão de poder. Por isso que tudo que nós vamos desfrutar esse ano, está ligado àquilo que nós temos orado ao Senhor. Nós já temos falado. Por isso que há um poder liberado na oração da igreja. Crie ambientes para oração. Lá na sua cela, crie um ambiente de oração. No culto, chegue aqui tendo a certeza que você tem que orar também. Porque a oração, ela libera o poder também. Por isso que há um poder quando a igreja de Deus ora. E a igreja somos nós, eu e você. Por isso que há um poder em ser igreja. 1, manifestação do poder de Deus. 2, a movimentação do Espírito na nossa vida, porque nós não conseguimos mudar, mas o Espírito de Deus, ele nos muda. 3, nós vemos o poder através da oração, quando eu e você se colocamos como intercessor nessa geração. Às vezes tem pessoas que não estão aqui, e você está falando, Deus, o Senhor vai gerar o coração delas para estarem aqui, e nós começamos a orar, a declarar e liberar palavras de fé, e ao longo dos meses as pessoas vão convertendo, Deus vai pegando elas, Deus vai mudando, Deus vai prosperando a empresa, Deus vai restaurando o seu casamento. Por quê? Porque nós oramos, nós falamos, nós não cansamos de falar. Nós não chegamos aqui só na sexta-feira, né, que é onde é a escola de oração. Nós não viemos para cá porque nós não temos o que fazer na sexta-feira. Nós temos. Mas o nosso maior alvo é orar. Porque quem ora, reconhece que precisa de Deus. Entende? O forte, ele não precisa de Deus. Ele consegue fazer na força do seu braço. Ele é capaz de fazer tudo. Mas quem é fraco, quem é incapaz, sabe, fala assim, Deus, eu não consigo. Mas o Senhor é aquele que consegue. Então, quando nós oramos, nós se colocamos na posição de descanso, nós se colocamos na posição de que Deus vai fazer, porque Ele faz. Ele é aquele a qual faz. Por isso que você tem que ser uma pessoa que também ora. Quando você for orar, coloque a nossa igreja nas suas orações, fala, Senhor, eu abençoo essa igreja. Se for orar pelo almoço, lembre de orar pelo seu líder, pelo seu pastor, até mesmo pelo seu obreiro. Não deixe, seja alguém que ora, seja alguém que intercede pelos seus irmãos, porque há um poder manifesto sobre isso, amém? O outro ponto que eu queria falar para você é o poder da unidade, que isso aqui é violento, irmãos. A igreja, ela é representada muitas vezes por unidade. Nós estamos lá fazendo esse mutirão de reforma, nenhuma vez eu estive sozinho lá. Sempre a igreja estava lá. Sempre tinha mais irmãos. Irmãos servindo. Todos servem da sua forma. O pessoal estava lá a semana e correria. Fazer obra é correria. Ainda mais com o pastor junto. Às vezes a vontade que eu tenho é deixar ele amarrar na cadeira dele aqui dentro. Mas eu não consigo fazer isso, ele vai, né? Sério, mas a vontade que dá é deixar ele amarrar na cadeira. Fala, pastor, fica aí. Passei a semana toda falando isso para ele, pastor, não precisa o senhor ir. Não porque ele não faz nada, ao contrário, ele quer fazer tudo. Tudo mesmo, deixar ele amanhece lá no prédio. Ele tem 40 e alguns anos, já tem só 25 e o pique está muito difícil.
Sério, os irmãos trabalharam lá, sabem disso. Ele é imparável, o apelido dele aqui é pastor imparável, ele não para. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos lá e estão trabalhando, um botando tijolo, o outro pintando. E os que nem estavam lá, estavam fazendo comida em casa para levar. Você entende? Isso é o quê? Ser igreja. Cada um coopera como pode, mas todos cooperam. Você não foi lá, mas de repente você já ofertou. Você entende? Mas há um poder na unidade. Que está lá em Atos, capítulo 2, verso 46. E todos perseveraram unânimes. O que é unânimes? Unidade. No templo. E partindo o pão em casa, comiam junto com alegria, singeleza de coração. Então o povo estava junto. E há um poder em estar junto. Se todos nós, como igreja, tivermos aliançados em Cristo, primeiramente, que é a base, mas aliançado com os nossos irmãos que estão acima, e que estão no nosso lado, e que estão abaixo de nós, nós não paramos. Você lembra que eu dei para você o exemplo semana passada sobre isso? Usei 3 irmãos aqui. Isso é o poder da unidade. A unidade é quando um está junto com o outro. E a gente vai junto. Sabe o que o diabo quer? Ele quer destruir a unidade da igreja. Ele quer que a pessoa saia fora dessa unidade. Porque quando a pessoa sai fora da unidade, o devorador vai lá e pega. Essas semanas eu visitei uma pessoa que, posso falar que é irmão, né? Onde foi um pivô para a minha conversão. Fui fazer uma visita, ele estava passando por uma dificuldade. E pessoa que foi um pivô para a minha conversão e também a conversão da minha casa. Quando eu cheguei onde ele estava sim, destruído. Pior que um morador de rua. Estava eu, minha irmã e meu cunhado, né? E a gente conversando, eles conversando e eu só analisando a cena. E não tem como não perceber aquilo que o diabo faz na vida da pessoa quando ela sai da cobertura. Por isso que o nosso maior desafio, nós corremos atrás, nós investimos, nós visitamos, nós vamos atrás, para a pessoa não sair da cobertura. Porque esse irmão que saiu da cobertura, o diabo destraçalhou a vida dele. Ele não tem família mais, ele não tem mais empresa, ele pouco tem vida. Mas eu falei para minha irmã, depois vindo no carro, falei assim, Deus vai fazer uma reviravolta na vida desse cara. Falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me use para isso. Falei para Deus, eu quero ser um canal para colocar, para quê? Para quê, obreiro? Para mudar a vida, não, para trazer ele para a igreja. Porque se ele volta para a cobertura, volta a se estabelecer. Você entende? O poder de estar junto da igreja. Você imagina um lugar onde é rodeado de leão, que não tem o que comer. E nós estamos ali vivendo a nossa vida. E de repente, alguém sai para fora onde está o leão. Você sabe o que acontece? O leão acabam com ele. Esse rapaz que eu estou citando ele aqui, ele vai voltar, Deus vai restaurar a vida dele. Mas é tão horrível, irmãos, quando a gente olha, eu olhei e falei assim, meu chapéu. A pessoa que era bem de vida, bem de saúde, tinha filhos, casa, empresa, e por causa de uma escolha errada, ele saiu fora da cobertura. Mas agora, os da fé, né, que é o exército, vai lá, vai botar nos lombos e vamos trazer. Porque nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. O papel da igreja é ser isso. Falei para minha irmã e meu cunhado, falei, nós não podemos aceitar isso. Se for preciso, nós vamos pegar na mão, vamos trazer. Nós não podemos deixar o diabo ter esse gostinho de vitória. Porque a vitória sempre é de Cristo. Ele é a vitória. Por isso nós vamos ganhar isso através da unidade. Falei para eles. Nós vamos se juntar, vamos orar, vamos jejuar. Vamos fazer, Deus vai fazer na vida dele. Mas eu quero falar para os irmãos, há um poder quando nós estamos juntos. Você não está sozinho na igreja.
Você não está sozinho nessa família. Assim como um pai se preocupa com o filho, assim somos nós na vida da igreja. Quando você não vai numa célula, o seu líder sente a sua falta. Quando você não vai num culto, o seu líder sente a sua falta. Sério, eu estava aqui hoje, começou o culto. Estava no segundo louvor. Eu olhei, eu sempre tenho a mania de olhar para trás, para os lados. Falei, Denilson não vem no culto hoje. Falei, vou puxar a orelha dele amanhã. E logo mais depois, o que eu falei? Isso que eu estava cuidando, né? A gente trabalha dessa forma. Os que eu lembro, ele não veio no culto hoje. Eu falei, vai me pagar. Porque ele tem que vir. Depois eu vi ele chegando com a família dele. Eu falei, obrigado, Jesus, não vou precisar cobrar ninguém. Mas é porque é uma importância em nós sermos igreja. Você imagina, você é pai, você tem um filho. E o seu filho não aparece em casa. Você vai ficar, não, tá tranquilo, ele tá bem. Não, você vai entrar em desespero. Ontem mesmo, o Thiago ficou lá no aeroporto, fiquei muito nervoso. Nunca andou de avião. Primeira vez. Lá em São Paulo. Falei, vão levar para ser escravo para fazer tijolo lá. Falei, eu tenho que cuidar. Nicolas, amanhã tem que ir lá. Se ele não chegar até o horário, nós temos que ligar para a polícia. Vamos voltar para São Paulo atrás do Thiago. Mas por quê? Porque ele é filho. A gente tem cuidado. A igreja é um lugar de cuidado. Por isso, quando nós estamos juntos em unidade, nós vamos perceber qual que é o elo mais fraco. E nós vamos cuidar ele. Nós vamos levar ele. Nós vamos trabalhar junto com ele para ele ficar forte e cuidar de outras pessoas. Por isso que há um poder em ser igreja. Estou chamando você nesses dias para você compartilhar desse poder de ser igreja. E por fim, na verdade por fim não, faltam 2 pontos, eu vou compartilhar esses 2 aqui, vou passar 10 minutinhos no máximo. O poder de vencer o mal. Quando nós somos igreja, nós temos o poder de vencer o mal. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 18, fala assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando nós somos igreja, estamos juntos, nós temos o poder de dissipar o mal. O inferno, ele não vai prevalecer contra nós. Ele vai ter que retroceder, porque a igreja de Cristo está edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo, e o cabeça da igreja é Cristo, e ele está na igreja, e ele acaba sendo igreja, então nós vamos acabar vencendo. Nós vamos vencer o mal. O mal que eu falo aqui é o inferno. O mal, ele vai se dissipar do nosso meio. Toda arma forjada contra nós não vai prosperar, porque há um poder quando nós somos igreja. Ele pode tentar atacar, ele pode lançar seta maligna, ele pode fazer o que for, mas Cristo, ele está em nós. E Filipenses fala, se Deus é por nós, o quê? Se Deus é por nós, fala para o seu irmão, e se Deus é comigo, quem será contra mim? Isso é poderoso. Você vai ver lá em Romanos que fala que o amor de Deus, ele lança fora todo o nosso medo. Eu e você estamos estabelecidos num tempo para dissipar o inferno nesse tempo. Nós vamos saquear o inferno, trazer pessoas que estavam nas trevas para as luzes. Nós vamos mexer com o inferno. Se você acha que ele já se levantou contra nós, eu ia falar, você ainda não. Ele está se levantando. Mas ele vai se levantar só para cair e nós pisar na cabeça dele. Porque a igreja do Senhor foi chamada para isso. Nós não vamos parar. O nosso alvo é vencer e dissipar isso. Nós vamos prevalecer firmes. Firmes aonde? No Senhor. E quando nós estamos no Senhor, não é uma batalha que nós vamos perder. Porque Ele é aquele que vence as nossas batalhas. E nós estamos inseridos nele. Você só tem que ser igreja. Você só tem que ser aquilo que Cristo chamou você para ser. O propósito eterno de Deus. Aonde nós estamos reunidos, Ele se move no nosso meio. E por fim,
o poder do amor da igreja. Há um poder compartilhado quando nós somos igreja. Esse poder se chama amor. Está lá em Atos capítulo 2, verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse versículo é o versículo que define o que é ser igreja. Eu não sei o que você veio procurar nesse culto hoje, mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você foi chamado para ser igreja. Mais uma vez eu falo, ser igreja não está ligado a uma religião. Ser igreja está ligado a viver um estilo de vida com Cristo Jesus. E a expressão máxima desse poder é onde nós cultivamos o amor. Porque o amor é um fundamento de tudo também. Eu falei de muitos pontos, mas nesse tempo eu sinto que o Espírito vai nos levar a experimentar de muito amor do nosso meio. Eu estava lendo, preparando a minha mensagem, e para nós que vivemos assim, esse estilo de vida de ser igreja, é muitas mensagens. A gente pode escolher sobre o que vai pregar, porque tem muita palavra. Nós somos ricos em palavra. Semana passada eu ia pregar outra mensagem e decidi pregar sobre ser igreja. E essa semana eu falei, não, vou continuar na mesma linha. Mas é muita coisa, irmãos. Vai ler, vai estudar, vem um turbilhão de coisas. Mas eu falei, não, vou pregar esse daqui porque nós temos que aprender a essência de ser igreja. Você pode ficar de pé no seu lugar, já vou encerrar. Mas eu quero falar para você, quanto mais nós tornarmos a igreja de Cristo aqui nessa terra, mais o amor dele vai expandir na nossa vida, mais as pessoas vão ser impactadas. Eu estava lendo, voltando do avião junto com o Nicolas, falei para ele que eu ia pregar sobre a igreja de Éfeso, que fala que o amor se esfriou. Cristo falou, só estou triste com isso. Se você for ler lá em Apocalipse 3, fala sobre isso. Não vou ler aqui há muito tempo. Eles faziam tudo, mas Cristo fala, eu só me entristeço porque o amor se perdeu. Eu senti em compartilhar isso porque nós não podemos permitir que o amor de Cristo se esfrie dentro de nós. Mas o amor só se esfria quando você sai da cobertura de ser igreja. Quando eu olhei pessoa que eu visitei essa semana passada acho que foi, eu falei assim, ela perdeu o amor. A gente fala, vamos na célula, vamos no culto. Não, tá de boa. Sabe, é o amor se esfriando. Ele fala que o amor de muitos esfriarão. Mas eu quero falar, quando nós vivemos igreja, não tem como o amor se esfriar. Porque toda vez que nós estamos juntos, esse amor, ele é aquecido dentro de nós. Esse amor, ele é ativado dentro de nós. Você faz uma comunhão, os alvos são liberados. Você fala assim, uau, eu tenho que fazer parte disso. Você vai num culto, você é movido por Deus. Você fala, uau, eu faço parte de algo grande. Sério, ontem eu fui lá para aquela capacitação só de líderes de cidade, de pastores. E eu estou aqui, passando desespero. Eles não sabem o que eu estou passando aqui. Falei assim, eles não sabem qual que é a minha realidade de liderança. É ataque. Está sofrendo ataque. E começou com aquela mensagem que eu li para você no momento profético. E de repente, meus olhos foram abertos. E eu falei assim, uau, eu faço parte de algo tão grande. Mas eu me acho tão pequeno. Sério, irmãos, nós fazemos parte de algo muito grande. A igreja do Senhor aqui nessa terra não é só nós, não. Não é só nós, tem muitos irmãos semelhantes a nós. Por isso nós não podemos parar. Por isso nós não podemos pensar em retroceder, desistir, parar para nós. Não é uma opção. Essa opção não existe a nós. Não tem como nós jogarmos a toalha
Porque a toalha não fica na mão do lutador, ela fica na mão daquele que está treinando o lutador. Eu lembro dessa fala e hoje eu falo isso porque muitas vezes nós temos a vontade de jogar a toalha e largar tudo. Mas eu quero falar para você, essa toalha não está na sua mão. Continue sendo quem você é. Continue sendo igreja do Senhor aqui nessa terra. Não se limite naquilo que você está vivendo. Não se limite naquilo que você está vivendo. Porque Cristo em ti é a esperança para muitas pessoas que estão piores que você. Pessoas que estão pensando em se matar, casamento destruído. Deus vai usar você como expressão do poder do amor para restaurar, para fazer. Porque você é a igreja do Senhor aqui nessa terra. E há uma esperança quando eu e você somos a igreja. Muitas vezes eu pensei em desistir nesse mês. E olha que o mês foi curto, mas foi o mês que eu mais pensei em desistir. Mas eu olhava para o lado, eu via os irmãos, eu falava assim, eu não posso porque lá tem irmãos ali. Eu olhava para o outro lado, tem irmãos ali. Eu falava assim, não, eu tenho que prosseguir, eu tenho que permanecer. Eu sei que essa realidade foi a de muitos nesse mês. Mas eu quero falar para você, eu e você, nós somos a igreja e nós somos a expressão do amor de Deus aqui nessa terra. Cristo, Ele tem o poder, Ele é o cabeça e Ele está sobre a igreja. Por isso que eu e você somos favorecidos em tudo. Eu queria encerrar orando por isso, para que o Senhor possa nos levar nesse tempo a ser igreja, a ser Atos 29, a continuar sendo igual os nossos irmãos eram. E eu dou um tema de casa para todos aqui: leia Atos dos Apóstolos, porque lá está escrito a essência da igreja. Irmãos eram mortos e eles não negavam. Eles eram apedrejados e eles não negavam. Eles eram decapitados e eles não negavam. A família deles ia para o matadouro e eles não negavam. Eles não se limitavam, eles não falavam assim, eu não vou retroceder. Eu sou igreja e eu estou sobre a rocha e o inferno que saia. Atos, lê Atos. E a igreja prosperou, ela avançou e nós estamos aqui hoje com esse cajado na nossa mão. Isso está sobre nós. Hoje nós representamos a igreja de Cristo aqui nessa terra e nós não vamos parar. Nós não vamos parar de nos relacionar, nós não vamos parar de falar, nós não vamos parar de sentir a presença, nós não vamos parar de desfrutar do mover do Espírito, nós não vamos parar de ter unidade, mas o inferno tem uma certeza, que ele vai ter que retroceder, porque a igreja vai avançar como nunca antes. Aí no seu lugar eu queria orar, mas eu queria que você pedisse para Deus usar você como um instrumento da igreja nesse tempo, para expressar a presença, para desfrutar de unidade, para expressar amor, para expressar Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. Aí no seu lugar você pode orar por isso. Se você tiver liberdade de juntar com o irmão, junte com o irmão, ore por ele, ore para que ele possa ser igreja avivada. Pai, eu declaro em nome de Jesus, nós sabemos que há uma essência, ó Deus, e nós sermos igreja, há um poder manifesto. Por isso eu oro e declaro: o Senhor é aquele a qual sustenta a igreja. Eu declaro em nome de Jesus, nós não vamos retroceder. Vamos avançar, frutificar, crescendo em tudo. Eu declaro que cada irmão se encontrará à parte.
agradecemos, Jesus. Obrigado, Senhor, pela essência que o Senhor nos deu como igreja. Leva, Deus, a ter um estilo de vida com o Senhor. Leva, Deus, cada vez mais a elevar os nossos olhos ao Senhor. Toda vez que nós pensarmos em desistir, lembre que foi o Senhor que nos escolheu. Toda vez que nós tentarmos fugir dessa unidade, nos traga, Deus, e nos fortalece a permanecer. Declara, Deus, que nós somos uma igreja inabalável, porque nós estamos totalmente no Senhor, e o Senhor é a base de tudo isso. Declara, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Aleluia. E assim, irmãos, que é algo que o Senhor está fazendo no nosso meio, algo poderoso. Não tem, as coisas de Deus, às vezes, tem coisas que não são explicadas, mas eu sinto que hoje Deus quebrou algumas cadeias no nosso meio, espirituais. Algumas cadeias espirituais foram quebradas hoje. Havia um peso espiritual, mas eu sinto que isso foi quebrado hoje. Tem algo novo acontecendo, irmãos. Eu queria liberar você com essa sentença para essa semana. Tem algo novo e bom que o Senhor está fazendo no nosso meio. E ao longo desses meses à frente, você vai ver isso acontecer no nosso meio. Por isso que eu queria abençoar a sua vida, queria que você erguesse a sua mão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo possa conduzir você para a melhor semana da sua vida. E creia que tem algo novo acontecendo. Nós temos uma palavra profética para esse ano que está lá em Isaías, que fala que algo novo está acontecendo. Eu quero liberar para você desfrutar disso essa semana. Vai ser a semana melhor que você já teve. E não deixe de testemunhar. Se algo acontecer, coloque um áudio lá no grupo da igreja falando: irmãos, Deus está fazendo, para nós podermos se alegrar juntos. Mas eu quero declarar que vai ser a melhor semana da sua vida. Uma semana próspera, uma semana cheia de alegria, onde os milagres do Senhor vão ser liberados sobre a sua vida, onde você vai ser igreja de verdade lá na sua casa, lá no seu serviço, lá na sua escola, lá para aqueles que não converteram. Chegou o tempo de ativar aqueles que não estavam ativados, porque você vai expandir a igreja do Senhor onde você estiver. Por isso eu abençoo a sua vida e abençoo a sua semana que se inicia hoje. Se prepare, o melhor tempo que nós já vivemos em Deus, em nome de Jesus, amém? Estamos encerrados. Você que está em casa, o Senhor possa abençoar você grandemente. E se prepare para o tempo a qual nós estamos entrando como igreja. Um tempo de avanço, frutificação e muita alegria no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Somos igreja e o glorioso caminha entre nós, nação santa, geração eleita, e o glorioso reina aqui. Somos igreja e o glorioso caminha. Aleluia.